Bom dia a todos, né? Quem está aí no início, né, da jornada para a habilitação, para a adoção, sejam todos bem-vindos. Nós fazemos sempre o possível e o impossível para poder trazer para vocês o máximo de informação para que todos consigam se preparar melhor para a chegada dos filhos. A gente costuma sempre dizer que quem quer ter filho, mesmo gerado, se frequentassem grupos de apoio à adoção, seriam pais maravilhosos de estarem mais preparados, né? Porque onde você vai poder encontrar uma diversidade de assuntos sendo abordados, né? Como a gente traz aqui. E um dos temas, né, que a gente observa que é necessário para que os pais, principalmente por adoção, né, se preparem para o crescimento dos filhos. Quando esperar que os filhos, né, cresçam e comecem a ter independência? E aí é uma dúvida, né, de como agir dessa forma. Ontem mesmo estava eu e o Felipe conversando, poxa, se a gente assistisse a palestra que a Luciana, que está aí hoje com a gente, vai dar, a gente ia dizer, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer comigo, e, no entanto, a gente tem que estar preparado para esse momento, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Luciana Vilas Boas, psicóloga, ela vai se apresentar, tudo certinho, e vocês vão adorar, porque a palestra está muito boa. Com vocês, Luciana Vilas Boas. Bom dia a todos. Felipe, está dando para me ouvir? Bom dia, primeiro, né? Eu vou colocar aqui a... Vou ver vocês aqui só do ladinho, não vou conseguir ficar olhando a carinha de vocês, mas eu acho que assim, o que a gente veio falar aqui é um assunto que, como colocou o Felipe, é um assunto um pouco à frente, mas eu acho muito importante da gente pensar nesse processo, né? No processo do que é a gente optar por trazer uma criança para a nossa vida, trazer um indivíduo para a nossa vida que a gente vai orientar. Então, falar sobre isso no meio da criação, antes de estar com a criança, eu acho que é um assunto muito válido, como foi colocado pelo Felipe e pelo Jô. Então, deixa eu explicar. Luciana, desculpa só te interromper, que o Felipe falou que não passou as regras. Deixa eu só informar. O pessoal que está participando pela terceira vara da infância e juventude e do idoso, é necessário que, se casal, os dois estejam com a tela ligada. Pode ser em computadores diferentes, em telas diferentes, mas tem que estar ligado o tempo todo. É uma exigência da juíza que quem está em processo de habilitação precisa participar da reunião e a tela tem de estar ligada. Tá? Você tem que estar visível, porque essa reunião ela é gravada e, se por um acaso a juíza pedir, a gente tem o arquivo todo para passar. Tá? Manter o microfone desligado e as perguntas podem mandar pelo chat, alguma coisa, depois a gente passa. Essas são as Tá me ouvindo? Tá? Alô? Agora estamos ouvindo, amor. Bugou aqui o microfone, não consegui. Primeiro, Luciana, que saudade de você! Seja bem-vinda aí! Um beijo grande! Bom, hoje eu já conseguiu falar, era só para lembrar os participantes aí que agora a gente vai começar o encontro, então abrir a câmera é importante para quem está precisando do comprovante de participação, tá? Eu vou, conforme for, vou chamando, se detectar alguém que está sem câmera aí, eu vou chamando a atenção de vocês aí pelo bate-papo, individualmente
tá? Para vocês. E curtam bastante, tá? Pode seguir, Luciana. Obrigada e desculpa aí te interromper. Nada, Beijão. que isso. É bom que quebra gelo. Então, quero agradecer o Felipe e o Jô por ter me chamado para essa palestra. A gente vai até falar um pouco sobre síndrome do ninho vazio e a minha pessoa e estar aqui nesse momento, né? O que eu acho válido, né? Eu vou fazer a palestra toda e, ao final, se surgirem dúvidas e questões que a gente queira debater, porque eu acho que podem surgir, não entendo que surjam dúvidas, mas eu acho que podem surgir questões próprias, né? O que é isso? Uma reflexão conjunta, porque eu acho que é o que é mais válido a gente fazer ao final, é uma reflexão conjunta sobre essa questão da síndrome do ninho vazio. Só um minuto que eu não estou conseguindo passar a tela. Não está passando, não. Agora foi. Luciano, eu vi que você está espelhando a tela do seu computador. Se você quiser, na opção de espelhar, você pode espelhar só a janela. Aí, assim, você fica com o seu desktop livre também para poder acessar qualquer coisa se você precisar. Lá onde você botou em compartilhar, é só selecionar a janela. Que aí também fica até maior para os participantes poderem enxergar melhor, quem estiver no celular. Show, perfeito agora. Maravilha. Tá. Obrigado. Bom, falando um pouco sobre mim, né? Quem é Luciana? Eu sou mestre em administração de empresa, trabalhei como gestora de empresa, trabalho desde 1983, e exatamente nesse mundo do síndrome do ninho vazio, e eu fui fazer psicologia mais tarde. Então, eu comecei a fazer a faculdade de psicologia quando eu já estava com 50 anos, me formei, hoje em dia sou psicóloga, faço supervisão e especialização em Jung e finalizei um curso de coaching. Isso fala muito sobre essa questão do ninho vazio, porque, na verdade, eu sou uma mulher de ninho vazio, com uma filha criada de 31 anos. Então, como é que você encara essa questão do ninho vazio vai fazer toda a diferença de como é que você vai estar nesse momento da vida. E o que é essa síndrome do ninho vazio? Não sei se vocês já ouviram falar, eu coloquei algumas definições aqui para nós, né? A síndrome do ninho vazio se caracteriza por um desconforto emocional dos pais quando os filhos saem de casa. E quando isso ocorre, é um sofrimento associado à perda, uma espécie de fase de luto do papel da função parental, podendo gerar um sentimento de solidão físico ou emocional, acarretando, inclusive, um quadro de depressão. No momento que vocês estão, é difícil pensar nisso, porque a gente está querendo que a criança chegue, né? A gente está imaginando o quanto a criança vai preencher a nossa vida e quanto é maravilhoso a gente estar com uma criança e assumir essa responsabilidade de criá-la. Mas a síndrome do ninho vazio é exatamente quando essa criança vai embora, quando ela começa a ir para a vida dela. Né? Esse termo surgiu para caracterizar a etapa evolutiva normal no curso do amadurecimento da vida, quando os filhos entram na universidade, se consolidam no emprego, casam, quando eles começam a viver a vida deles. Com as novas configurações familiares, isso não acontece só... era muito comum de se falar de síndrome de ninho vazio para as mulheres. Era muito comum se falar nisso inicialmente. Mas, hoje em dia, a gente já sabe que, com essas novas configurações familiares, quem se responsabilizou, quem estava ligado diretamente com a criação dos filhos, podem sentir o impacto dessa saída dos filhos de casa. Essa síndrome ela não está inclusa no DSM-5, né, no Manual dos Transtornos Mentais, mas ela parece bastante real
e se caracteriza por isso que eu já falei, sentimento de tristeza e desânimo, podendo evoluir por um quadro depressivo. Então, o que eu coloquei nessa apresentação para a gente pensar? Voltando no tempo, ou falando no tempo de hoje, que é antes dessa síndrome chegar, que é o momento onde vocês estão, eu acho que a gente precisa se preparar para síndrome ou para não ter os sintomas dessa síndrome, parando para pensar inicialmente o que significa para cada um assumir a criação do indivíduo. Sim. De que forma você pensa e se sente quando você pensa que você vai assumir a criação do indivíduo? E aí pode ser umas perguntas meio loucas, como por que você quer fazer isso? Né? O que isso tem significado para você? Qual é o significado que isso tem para você? É uma responsabilidade, todo mundo sabe, é algo que vai mexer com a sua vida, todo mundo sabe. E por que você está tomando essa decisão? Então, eu acho que para que a gente evite essa síndrome, antes dela chegar, a gente precisa estar bem claro, a gente precisa ter muita clareza o que significa ou significou assumir a criação do indivíduo. E aí eu coloco algo que eu acredito muito. Síndrome do ninho vazio, ela tem muito mais a falar sobre os pais do que sobre os filhos, né? E ela começa muito antes dos filhos saírem de casa. E ela, no futuro, ela pode provocar isso que a gente chama de desastre. Porque por que a gente vai chamar de desastre? A gente vai ver alguns pontos aqui na apresentação, mas ela pode criar uma desestabilidade no indivíduo, na relação dos pais com filhos, na relação dos pais entre eles. E por isso é que a gente tem que olhar e pensar que ela começa muito antes dos filhos saírem de casa. E qual é um ponto, né? Parece que a gente ainda acredita que existe um botão do certo para a gente criar adultos maravilhosos. Então, como se a gente tivesse esse controle. Então, você sonhou e não só sonhou, como você se responsabilizou pela criação de um filho, e você imagina que esse botão do certo você vai poder apertar e você vai conseguir, assim, ao final você vai ter filhos maravilhosos, adultos maravilhosos, que correspondam com tantas coisas que você imaginou lá no começo, quando você pensou por que você queria se responsabilizar sobre a criação de uma criança. E como é que é esse botão do certo? Na maioria das vezes, o botão do certo é um botão onde você se responsabiliza e dedica a sua vida para que essas crianças cresçam felizes, dignos, bem-sucedidos, porque esse é o botão do certo, né? Então, eu vou agir certo, eu vou me dedicar de todo o meu coração, eu vou me envolver com aquilo para que, no futuro, eu possa dizer, olha os meus filhos, olha como é que eles estão certos, como se existisse a palavra certo e errado numa criação do indivíduo. E aí que começa esse problema, né? Porque já que você vai construir, né, você tem que se responsabilizar para apertar um botão para ter um filho perfeito que você imaginou, você vai emburacar naquele assunto, abandonar sua própria vida para criar esse filho perfeito. Então, todo olhar, a partir do momento que você recebe essa criança, ela está ligado à criança. E é dessa forma, de forma bem sorrateira, que a base do síndrome do ninho vazio se instala. É sem a gente sentir.
Por isso é que eu coloquei antes, que assim, ela surge muito antes, ela começa muito antes da gente realmente, as crianças saírem de casa. Elas começam quando a gente entende que a gente tem essa responsabilidade e que a gente precisa dedicar de todo o coração, com toda a nossa vida, para que saiam pessoas perfeitas como a gente imaginou. Eu peguei uma declaração, quando eu estava montando essa apresentação para vocês, eu peguei uma declaração de uma pessoa em coaching, e eu acho que fala muito sobre isso. O coach perguntou para a pessoa, né, que estava em coaching, como é que ela avaliava o aspecto da diversão na vida dela. Então, você imagina que a pessoa está em coaching, já era uma pessoa que já tinha uma criança de 10 anos, aqui o coach não disse se era uma criança que ela já pegou numa educação tardia ou se era uma criança que ela pegou bebê ou que ela mesma gerou. A pessoa responde, espantada, que ela não sabia mais o que era diversão para ela, porque ela só pensava na diversão do filho há 10 anos. Isso pode parecer maluquice, mas isso acontece. Não se, no fundo, uma criança, ela domina o seu tempo e você tem que brigar pelo tempo para você. Não é uma coisa que é assim, tipo, não, eu vou guardar esse tempo. Não, na verdade, se você não estiver atenta para essa importância de você manter o tempo para você, você não vai ter esse tempo. Porque uma criança domina o tempo. Eles têm uma capacidade incrível, em qualquer idade, de solicitações diversas, dependendo da época, dependendo da idade, porque a gente tem uma visão que só o bebê recém-nascido que vai te dar esse trabalho e vai te dar essa atenção. Mas filho, como dizia minha mãe, filhos criados, trabalhos dobrados. Porque quando ele é criança, ele dá muito trabalho, você tem que alimentar, você tem que levar na escola, ele não vai a lugar nenhum, mas você ainda consegue ir aos lugares que vão ser lugares que você vai se divertir, e a criança também vai, e aí você ainda tem diversão. Mas aí a criança cresce, e aí você tem que levar ali, tem que levar lá, tem que fazer, e ele reclama e faz, e tira só. Então, isso é muito comum, você se perder de si. Ninho vazio, ele começa porque você vai se perdendo de si, de tanto que você doa de amor, e você doa por amor. Eu coloquei algumas referências, que eu acho que essas referências acabam que ficam na cabeça mais do que as minhas palavras, né? Então, a gente tem a história de Deméter na mitologia grega. E Deméter era, além de uma mãe extremamente superprotetora, a deusa da agricultura e da fecundação, para quem conhece essa mitologia, né? Conta o mito que, quando a filha de Deméter sumiu, todos os campos secaram. As mulheres não mais engravidaram e nada mais nascia, tamanha era a raiva e a tristeza da mãe. Então, essa deusa da agricultura e da fecundação, essa mulher que flori, ela, na hora que a filha vai embora, que some, ela seca. É como se tivessem tirado uma parte dela. E aí ela vai se entristecer e vai secar. E o ninho vazio é essa sensação que eu falei no início, né? Essa sensação de solidão, essa sensação de tristeza, essa sensação de vazio, é essa sensação da Deméter de secar. E esse fato simboliza a dor e a tristeza dos pais a ver um filho partir. E eu acho essa coisa muito engraçada, né? Porque, no fundo, lá atrás, quando eu falei para vocês, o que a gente quer, né? A gente quer filhos saudáveis, né? A gente quer criar pessoas saudáveis, a gente quer criar pessoas felizes.
Mas quando essas pessoas vão ser felizes, a gente fica triste. Pais do tipo Deméter limitam a independência dos filhos e desencorajam a formação de relacionamentos dos filhos com outras pessoas, com o medo de perder sua afeição. Por isso, esse tipo de pais, ao perder um filho, porque você não perde, né? Mas você tem a sensação que perdem também seu papel primordial, que é ser pai e mãe, e a única coisa que lhe dá que era a única coisa que lhe dava significado, valor e realização. E aí, nesse ponto, é que eu quero colocar para vocês, porque eu acho que é o ponto mais importante de toda essa apresentação. Filho, que é aquilo que eu coloquei lá no questionamento inicial. Filho é uma coisa maravilhosa, mas você continua sendo indivíduo. Então, esse medo de perder, ele está relacionado ao quanto você se perdeu de você no processo de ser pai e mãe. Então, o que eu estou colocando aqui é o alerta para que a gente se entregue ao que a gente escolheu, que é educar um indivíduo, mas que a gente entenda que a gente não pode se perder de nós mesmos. E aí, uma outra referência que eu trouxe, uma outra analogia para a gente pensar, ao contrário da Deméter, a analogia da coruja, que é uma coisa que, assim, quando você lê essa analogia, dá até assim, uma dor no coração, né? Que é a coruja é o símbolo da sabedoria e separação. Ela leva o filhote crescido para bem longe do ninho, a fim de que ele não possa mais encontrá-lo. Então, ela coloca o filhote num lugar, ela leva o filhote para um lugar onde o filhote não vai mais achar a mãe. Esse exemplo serve para que as mães corujas e pais corujas, isso não é um atributo só das mães, saibam encarar com sabedoria o momento em que seus filhos deixam seus ninhos. Saber encarar com naturalidade esse momento de alegria e tristeza de forma mais natural e tranquila. Está longe de ser fácil, né, gente? Não estou colocando uma coisa aqui que é simples. A coruja vai lá, larga a corujinha lá no canto, e no lugar onde ela não vai mais encontrar. Eu quase consigo sentir a dor da coruja. Mas eu também entendo, como filha, quanto foi importante a minha mãe me deixar lá naquela casinha sozinha e eu ir voar. E não ir buscá-la, e ela não estar lá, porque eu pude ser eu pude crescer. E aí eu coloquei um outro ponto, que é como, né? Como é que isso se dá, né, no nosso dia a dia? A gente tem, hoje em dia, os filhos ficando em casa mais tempo. Então, assim, a gente tem uma dificuldade financeira, uma dificuldade deles encontrarem seus próprios caminhos financeiros, a sua própria independência, que acaba fazendo com que eles fiquem mais em casa. Eles ficam mais em casa porque também tem uma zona de conforto, hoje em dia eles têm mais liberdade em casa, então eles acabam ficando mais tempo. E isso abala um ciclo que era o ciclo antigo, onde as pessoas casavam cedo e iam embora fazer as suas vidas, e os pais ainda estavam bem para continuar a vida deles. Essa saída tardia dos filhos acaba gerando um processo onde, às vezes, os filhos saem de casa e os pais já estão mais velhos, com mais dificuldade de retomar suas próprias vidas. Um outro ponto que acontece também, que também fala dessa coisa de você focar no filho e não focar em você, são os casais que, durante a criação dos filhos, deixam de ser casais. Isso eu vi muito entre pares, entre pessoas conhecidas, que quando os filhos estavam chegando lá nos, sei lá, 18, 19, 20 e poucos anos, ou então estavam já na faculdade, e você já começando a esboçar a ideia de ir morar sozinho,
as pessoas dizerem para mim assim, eu não sei nem como é que vai ser, porque eu acho que eu nem conheço mais o meu marido. Como é que vai ser, como é que quando fulano sair de casa, eu não sei, porque eu não sei nem o que vai ser viver sozinho sem eles em casa. Então, você imagina o impacto que se torna a saída do filho, na hora em que aquele casal já não se conhece mais, aquele casal já não tem mais hábitos comuns, divertimentos comuns. Então, ele vai precisar dar conta dessa convivência como casal, ou se já não é mais casal, ou se não foi casal, né? se na verdade foi uma ação independente dessa solidão. Como é que vai dar conta disso? Como é que vai pensar em planos futuros para si mesmo, se não pensou em planos futuros durante aquela criação dos filhos, aquela dedicação que pode estar durando 20, 15 anos, 20 anos, vai depender de cada criança e de cada situação. Como é que vai dar conta da sua própria sexualidade? Como é que vai olhar para si? Como é que está aquela pessoa? Ela existia? Ela tinha uma vida sexual ativa ou ela não tinha mais? Ela estava apenas na posição de paz. E questões que existiam na casa, que já estavam lá, que não eram vistas, também vão eclodir na saída dessa criança de casa. Então, aquilo que eu coloquei lá, que é uma coisa que se começa muito antes do filho sair de casa, e é uma bomba que pode gerar um desastre, é isso que eu estou colocando aqui. Imagine o que é conviver, você ter escolhido educar um indivíduo. Esse indivíduo, essa criança entra na sua vida, ela domina a vida sua, do casal, e em algum momento, nada é discutido, nada é pensado a não ser a criação dessa criança, e um dia essa criança vai embora. Literalmente é um vulcão que explode. Seja explode em brigas, seja explode em doenças, ele vai explodir. Como é que a gente pode ver isso, né? A gente pode ver isso como uma crise ou uma oportunidade. Eu coloquei muito essa coisa como se preparar, e eu acho que eu falei bastante de como se preparar como indivíduo, como se preparar não deixando de olhar para si, entendendo que a criação de alguém é algo muito legal, muito bom, muito, muito gratificante, mas que a gente continua sendo um indivíduo, a gente continua sendo alguém que tem os nossos desejos, tem os nossos futuros, tem os nossos planos, e que a gente tem que brigar por isso, inclusive com os nossos filhos, porque eles vão querer todo o nosso tempo. E quanto mais a gente tiver a nossa vida e quanto mais a gente for indivíduo, mais a gente vai poder ter essas coisas que eu coloquei aqui como importante. A qualidade do relacionamento de pais e filhos vai fazer muita diferença, porque uma boa qualidade de relacionamento vai fazer com que o filho vá embora, mas volte. Vai fazer com que ele voe, mas que ele volte. Que ele tenha uma relação com você que faça ele ter vontade de voltar à medida que ele vai se sentindo seguro sendo dono da vida dele, se sentindo seguro sabendo que ele tem espaço para ter a própria vida, a própria opinião, e ele tem nos pais um apoio. Então, os pais obtêm o maior benefício psicológico da transição para o ninho vazio quando desenvolvem e mantêm boas relações com seus filhos.
Então, olha como é que essa coisa é uma coisa séria para a gente pensar, mesmo que seja um momento que a gente está entrando ainda no processo de criação de uma criança. Na verdade, quanto mais a gente brigar por sermos únicos, por sermos nós mesmos, enquanto a gente cria alguém, melhor a relação a gente vai poder ter com essas crianças, porque a gente vai continuar sendo indivíduos, melhor relacionamento a gente vai conseguir ter com os nossos pares, e no futuro, quando essas crianças forem viver a vida delas, mais chances a gente vai ter de a gente ter essas crianças que vão e voltam. Hostilidade, conflito, acaba distanciando esses pais e filhos, e isso vai gerar um ninho vazio que se transforma em algo mais ligado à solidão e menos ligado a estar junto, a crescer junto, a amadurecer junto. E, para finalizar, eu coloquei algo que eu acho muito bonito, que fala, que é uma reflexão que fala sobre tudo isso que eu disse aqui. Khalil Gibran, no livro O Profeta, escreveu: E uma mulher que carregava o filho nos braços disse: Fala-nos dos filhos. E ele disse, o profeta: Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. Podeis dar-lhe o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seu corpo, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, a qual vós não podeis visitar, nem mesmo em vossos sonhos. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós. Pois a vida não volta para trás, nem permanece no dia de ontem. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito, e ele vos dobra com o seu poder, para que suas flechas possam ir longe e velozes. Deixai que o arqueiro vos curve com alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ele ama o arco que é estável. Muito obrigada. Essa era a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje. Gente, que maravilhoso. Eu estou aqui só tentando... Eu vou ativar minha câmera para conversar um pouco. Eu estou aqui só pensando, né? Porque essa palestra... Eu sou muito emocional, eu sou muito emotiva, né? E eu estou aqui só pensando no futuro e o quanto isso hoje já me afeta e sequer tenho meus filhos comigo. E o quanto eu ainda preciso trabalhar a minha individualidade, não só como mãe, mas como Renata, como mulher, como pessoa. Nossa, muito obrigada, Luciana. Que bom, Renata. Na minha experiência como mãe, uma coisa que fez muita diferença foi isso que você falou. Eu me lembro que eu era garota quando eu fui mãe, e quando eu comecei, né, ela era pequena, eu entendi que eu precisava me tratar, eu precisava de uma terapia para poder ter cabeça para criar alguém, porque era uma demanda tão grande, era tanto amor e era tanta dedicação e responsabilidade que eu precisava entender um pouco mais quem eu era para poder dar conta de criar alguém. Então, eu acho que isso é uma reflexão bastante interessante, né? A gente não cria ninguém saudável se a gente não está saudável. Eu acho que essa palestra ela fala sobre isso. Claro que eu senti o ninho vazio, evidentemente que eu senti muito a saída da minha filha. Em diversas etapas, eles não saem direto, né? Eles saem aos poucos, né? Eles viram adolescente, eles começam a sair, eles começam meio a dizer para você, então,
Eu tenho a minha vida, eu amo você, mas olha, eu tenho meus amigos, né? Começa pelos amigos, e você tem que ir. É uma coisa tão linda, né, da vida, porque no fundo ela vai te dando espaço para você aprender, porque quando eles vão ficando adolescentes, eles vão se soltando de você, mas você não vê. Então é muito importante que você veja e deixe, para que você crie uma relação saudável com eles. E que quando eles realmente vão embora, você vai sentir, mas que eles voltem. Porque se eles têm uma relação legal, e quem teve a oportunidade de ter uma relação legal com os próprios pais, sabem que depois que a gente é jogado com essa flecha embora, porque a gente quer ir, porque a gente está cheio de ímpeto de fazer a nossa vida, de ser independente, depois a gente volta, né? Então, é não ter medo, né? É saber que cada indivíduo é um indivíduo. Não é você duplicado. Que eu acho que isso é a coisa mais... filha não é você duplicado, mesmo que você tenha dado todo o carinho, toda a atenção, todo o tempo, ele nunca é você duplicado, ele é outra pessoa, com outros desejos. Então, Renata, eu fui me tratar para poder fazer esse processo de forma mais leve. Não, e é muito legal também, porque assim, uma coisa que eu acho muito intrigante nessa questão desse afastamento, afastamento não, né? Desse momento, né? Que o filho vai seguir a sua vida, principalmente quando a gente está vivendo ali a adoção, é porque a gente é uma gestação que, ao contrário de uma gestação biológica, né? Que dura aí quase um ano, alguns 9 meses, casos, 9 meses. 9 meses, não deixa de ser quase um Entendi. ano, Mas o que eu quero fazer a comparação só do tempo, porque você pode ter, eu estou falando da gestação que vai desde o planejamento, você pode planejar, vamos ali, faz, ali dentro desse, você consegue realizar o seu filho dentro desse prazo de um ano. Na adoção, principalmente quem busca a criança recém-nascida, existem casos que a gestação é a gestação de elefante, ela leva anos para acontecer. Então, a gente cria esse apego, aumenta essa expectativa, esses planos em cima dos filhos, e a gente se deixa levar por essas emoções, né, ao longo da criação. E o momento da despedida, ela se torna quase tão dolorosa, porque ao contrário da gestação que foi tão longa, ela é no tempo quase que do que o seu filho determina, né, do quão rápido ele, né, vai seguindo ali seu fluxo, né, se encontrando na vida, nos seus relacionamentos e tudo mais. E a gente cria esse apego, né? É importante até fazer essa reflexão, até mesmo durante esse processo da aproximação com a criança, né? Porque por mais que seja a gente tende a olhar muito do síndrome do ninho vazio, né? Nessa questão de que eu ia falar uma palavra, mas acho que não vai casar bem, mas vamos lá. Você não está escolhendo um filho. Filho não se escolhe, né? Então, o amor ele vai surgir e ele vai criar esse apego de uma forma louca, da qual vocês não vão conseguir se desvincular com tanta facilidade quando possa aparecer, achando que só porque é adotivo é mais fácil né, se desapegar, porque vocês vão ter a sua vida. Eu vou para uma adoção tardia porque ele é mais independente, ele é maiorzinho. E Gente, você está falando isso por experiência por própria, experiência né? própria. Olha que o meu veio com 12 para 13 anos e sinceramente, não existe esse desapego. Aquilo de acordar de madrugada para cuidar do filho, não sei o que, você acha que vai ter só no recém-nascido? 2 dias atrás eu tive que acordar para o meu mais novo, que já está com 13 anos também, porque acordou com susto de madrugada e ficou me ligando pelo celular porque ficou com medo de levantar da cama. Então, assim, é surreal, né, é uma coisa mágica. Só que essa mágica, ela é linda, é maravilhosa e, ao mesmo tempo, ela é temerosa. Porque a gente espera tanto tempo nessa gestação por esse amor, que a hora que ele chega, a gente quer que ele não acabe, jamais. Só que
eles crescem. Eles não são pequenininhos para sempre, infelizmente, né? Podia, né? Eu acho que a gente tem que ter noção, por isso é que eu falo sempre que a gente tem que ter atenção, porque o amor é tão grande e o trabalho é tão grande, porque não é só o amor, né? É o amor e o trabalho, que você se esquece de si, e você se esquece de si por amor. Então você não se esquece de si sofrendo porque você esquece de si. Você esquece de si porque você fica encantado de ver o crescimento de alguém, de poder contribuir com aquilo. Filhos em casa é não envelhecer. Então, enquanto você tem filhos em casa, a juventude está dentro da sua casa. Então, é tão grande que você esquece de si. Por isso é que é tão importante você estar atento, Eu porque até você nunca deixou de ser você. Eu acho que esse é o ponto. Você caminha junto com seus filhos. Filho é uma coisa que você caminha com eles. Se você se imaginar caminhando numa floresta, caminhando numa praia, caminhando numa rua, do lado deles, é isso que você vai fazer a vida inteira, você vai caminhar do lado deles. Mas você é um e ele é outro. Luciana, uma pergunta. E aquela história que as pessoas falam assim, eu preciso me quando passa a fase do puerpério, a fase, né, daquela coisa louca, é novidade, o sentimento tá lindo, depois tá uma porcaria, né? Porque isso passa da gente tanto na gestação biológica quanto na adotiva. Como é que aquela frase então se explica? Eu preciso me redescobrir, eu preciso me reconhecer, eu não estou me encontrando mais, eu não sou mais eu. Por que isso acontece? Porque, na verdade, o seu eu é entregue para aquela criança. Então, você se perde na criança. Você para de pensar em você. Porque se você tem uma criança pequena, bem pequena, você não dorme, porque você não consegue dormir, porque a criança acorda de madrugada, você perde sua noção de sono. Se você tem uma criança mais velha, você também não dorme, porque a criança quer sair, porque a criança fica doente, porque ela tem escola. Então, por exemplo, agora a gente está vivendo essa pandemia. Os pais têm que estudar com a criança, então você se perde dos seus objetivos. Se você não briga por manter os seus sonhos, o que você achava, o que era importante para você? Ter filho é uma coisa importante para você. Se eu sentar com qualquer um de vocês agora e listar, ter uma criança para que eu possa cuidar e criar é a coisa mais importante para vocês. Mas tem outras coisas importantes. E essas outras coisas importantes é que elas vão sumindo à medida em que você fica tão encantada pelo amor e pela tarefa. E eu acho importante colocar uma coisa aqui que me veio, e eu acredito muito nessa questão da intuição, que é o amor que se constrói. Então, mesmo quando você tem a gestação de uma criança, não é uma verdade que essa criança nasce, você já se desmancha de amor. É um amor que vai ficando cada vez maior. Então, seja pela adoção, seja pela gestação, o amor ele cresce. Ele cresce nesse acompanhar junto. Mas, em alguns momentos, você tem raiva. E eu acho que a gente fala muito pouco desse momento quando a gente tem raiva. Mas por que a gente tem raiva? A gente tem raiva porque, lembra, a gente é um indivíduo que caminha do lado. E sabe quando você está andando do lado de alguém e a pessoa fica te cortando assim? Você está andando do lado de alguém, a pessoa te corta, você fica com raiva. Você fala, cara, eu quero andar. E aí a pessoa te corta. Então, todos esses sentimentos são normais. Quanto mais você identifica o sentimento, mais fácil ele se torna. Sabe, até na pergunta que a Renata fez e a explicação que você deu, Luciano, eu fico lembrando
na minha psicóloga explicando, né? Ah, não é que eu vivo para os meus filhos. Eu sou os meus filhos. Eu hoje, você quer descrever Felipe? Se eu não falar que eu sou pai, você não está me descrevendo mais. Se eu não tiver eles, eu me sinto vazio. E isso é literalmente o apego que a gente tem e a forma que a gente passa, fica se olhando. E tá errado, tá, gente? Não copia. Posso falar? Ué, pode? Então eu levantei a mão. Não sei levantar a mão aqui no sistema, eu levanto a mão fisicamente. A diferença, Felipe tão emotivo, tal. Para quem é do Rio, vai entender. Dá um Rio Card pro teu filho e fala, vai ser feliz. Acho que ninguém entendeu. Não entendeu? Eu acho, Jô, A gente entendeu bem. Isso vai ser mais fácil para uns, mais difícil para outros, e por isso é que eu Quem é carioca entendeu. Quem é carioca. Quem é carioca entendeu. Por isso é que eu falo tanto, tanto, para que a gente entenda que a gente caminha do lado, que a gente não pode deixar de ser indivíduo, porque esse amor que a gente sente, para alguns, ele transcende você. E pensar em dar um Rio Card é inimaginável. Eu me lembro que na época que a minha filha estava entrando na adolescência, para trazer uma coisa minha particular, ela foi começar, ela era novinha, e ela foi começar a andar de ônibus. E aí eu fui conversar com uma mãe, estava ensinando ela a andar de ônibus, né? Olha, minha filha, tem que pegar o ônibus, vai ali, barará. Aí eu fui conversar com uma mãe, como é que eu ficava agoniada, né? Porque ela andava no ônibus. Nessa época não tinha esse negócio de celular, né, gente? Minha filha já tem 30 e poucos anos. Então, como é que ia andar de ônibus? Quando é que chegava? Tinha que me avisar que tinha chegado. E estava falando com uma mãe, aí uma mãe falou para mim, falou assim, ônibus? Você está deixando a sua filha andar de ônibus? Ah, não, a minha eu levo para tudo que é lugar. De ônibus sozinha não vai andar. De maneira nenhuma, ela anda comigo, eu vou com ela e levo ela. Aí eu falei para ela assim, gente, mas o problema é que eu vou explicar. Eu me lembro que nessa época a minha mãe era viva, estava do meu lado, mas a minha mãe depois gastou muito de mim, que eu falei assim para a mulher, eu fiquei tão revoltada, eu falei para a mulher assim, mas é porque eu ainda não ganhei a bola de cristal, minha senhora. Sabe o que é? Eu não tenho a bola de cristal. Eu não sei como é que vai ser a vida da minha filha no futuro. Eu quero preparar ela para a vida. Então, ela vai, sim. Ela vai andar de ônibus, porque isso, sim, isso é a vida dela, não é a minha. Mas, para aquela mãe, aquilo era impossível. Ela ficou me olhando com 2 olhos desse tamanho, deve ter achado que eu era um ET completo. Para ela, aquilo era impossível. Ela tinha tanto medo que acontecesse alguma coisa. E é disso que eu estou falando para vocês. Não tem jeito. Eles vão voar. A gente tem que se preparar. Eles vão voar. É a vida deles. A gente também voou. Eu posso dar um depoimento meu? Eu fui criada com muito apego e meu pai me levava para todos os lugares. Meu pai é irmão do Josemar. Daqui. Ele é meu tio. Meu pai me leva. Meu pai morreu. E aí? E aí que para mim e para minha irmã, a morte já é uma coisa muito difícil. Mas foi muito mais porque a gente teve que aprender a fazer tudo, adolescente, pré-adolescente, coisa que a gente nunca foi ensinada. Então, assim, a gente não foi preparada para a vida, a gente não foi. Eu não sabia lavar uma louça. Eu não sabia fazer uma comida. Eu era completamente mimada. Se eu vou fazer isso com os meus filhos, não vou. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto eu sofri. Mas, ao mesmo tempo, a questão do apego, de estar presente, de levar, ainda vou ter que trabalhar isso em mim, Luciana. Gente, eu não estou trazendo nada fácil. Nenhuma desses pontos foi fácil para mim. Eu não estou trazendo uma fórmula mágica. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre essa... logo no começo, eu ia falar sobre ninho vazio
eu ia dizer, eu quis contar um pouco da minha vazio. Eu fui estudar. E olha que eu sempre trabalhei fora, eu sempre tive uma vida minha, eu sempre trabalhei, viajava, ela ficava, assim, mesmo que eu fosse uma mãe que não estava ali vivendo só para ela não estar mais em casa começou a entristecer meu coração, porque eu me senti envelhecer, porque eu comecei a ver minha casa vazia, e eu fui começar uma outra carreira. Então, quando eu estou falando sobre síndrome de ninho vazio, eu estou falando sobre um sentimento que eu conheci. E olha que eu, como falei lá no começo, fui fazer terapia quando eu era pequena. É um sentimento que todos vocês vão sentir, não tem como não sentir. O problema é de que forma você vai sentir esse sentir. É disso que eu estou trazendo para vocês irem pensando desde o começo, conservar o diálogo entre vocês, não deixar que a criança se torne um elo de discussão entre o casal, porque um quer criar de uma forma, outro quer criar de outra forma, e aí vocês se afastam, porque essa criança vai embora e vocês vão continuar sendo um casal. Luciana, Oi, Sheila. oi. Uma questão que me despertou nesse momento é quando esse ninho fica vazio e o pai ou a mãe, seja ele adotivo, né, ou biológico, passa a culpar a criança por não ter sido aquilo que deveria ou gostaria ter sido. Como é que a gente trabalha isso? Quando a gente essa questão está relacionada à expectativa, Sheila. Quando eu li aquela frase do profeta ali, ela fala sobre isso. A gente e isso é muito legal de pensar. Qual é a expectativa que você está colocando na criança que você está trazendo para a sua vida? Você cria expectativas sobre ela, você traz essa criança para a sua vida porque você quer se realizar através dela e cria as expectativas da sua vida nela, ou você traz porque você assume que você quer a experiência de criar um outro indivíduo para ser quem ele nasceu para ser? Quando você cria essa expectativa que ele tem que ser algo futuro, e ele é um amigo sendo muito diferente de você, como provavelmente cada um de nós tem amigos que são completamente diferentes da gente e a gente aceita. Por que os filhos têm que ser aquilo que a gente imaginou que eles seriam? Eles não têm que ser aquilo que a gente imaginou, eles têm que ser plenamente o que eles são, felizes dentro do que eles são. Isso vai fazer a gente feliz. É isso que tem que fazer a gente feliz. Ter filhos que são plenos naquilo que eles são. Porque filhos que são xerox da gente, e se aquilo não é o que eles são, a gente criou filhos infelizes. E aí, qual é a realização a gente vai ter? Nenhuma. Posso fazer uma pergunta? Fala, Mônica. Todos têm essa síndrome do ninho vazio? Sempre, todo mundo tem, porque pergunto porque eu tenho dúvida se eu tenho esse sentimento, se eu já tive. Eu acho que assim, depende do nível. Eu acho que sempre existe uma sensação de mudança de estágio de vida, né? A vida a gente tem mudanças de estágio. Então, por exemplo, a gente é criança, a gente vai assumindo uma certa responsabilidade, a gente vira adulto, então você vai mudando de estágios e você pode ter uma certa melancolia sobre o estágio anterior. Sabe aquele tipo assim, ai, como era bom quando eu não precisava pagar a conta da luz, do gás, fazer compra no supermercado, né? Então, sempre, de alguma forma, você vai sentir essa nostalgia de ter aquela criança, aquela casa cheia,
tudo bem que de vez em quando você vai dar graças a Deus, né? Você fala, Deus, que silêncio, que coisa maravilhosa, voltei a ter a minha vida. Mas você vai ter os seus momentos que você vai sentir essa nostalgia até que você teve um caminhar de criação saudável, né? Se você teve esse processo de uma maneira que foi gostosa para você, você vai ter essa... Agora, entrar numa depressão, sentir uma tristeza, isso vai depender muito de como é que você chega lá. Se você está bem, se você tem uma vida pessoal boa, profissional boa, você vai sentir feliz do seu filho estar feliz e você também está feliz. Essa palestra é exatamente para que vocês cheguem lá assim. Então, quando eu falo da minha história, de vez em quando eu tenho mesmo saudade do tempo de que... Mas passa rápido a saudade, porque eu falo, ai, meu Deus, leva muito trabalho. Agora está ótimo, porque agora eu me encontro para bater papo, e é uma delícia, ela tem a vida dela, eu tenho a minha, está ótimo. Mas é claro que a gente... isso é uma construção, né? Vai depender de cada um. Não, agora eu entendi. É porque agora, nessa sua fala, eu entendi melhor, porque eu realmente tenho uma certa nostalgia de quando a minha filha era criança. Era muito gostoso. Mas agora que ela já está casada, eu não sinto assim que... é uma dor que ela partiu. Não, eu acho muito legal, porque ela está vivendo bem com a pessoinha, que era uma delícia quando era, as coisas que a gente fazia juntas, né? Então, é essa a questão que você está colocando, a síndrome é nesse sentido, né? Ela pode ser, assim, aqui você está me trazendo, é uma coisa bem leve, porque provavelmente, quando você criou ela, mas ao mesmo tempo não deixou de olhar para você. Então, quando ela foi para a vida, caso que eu coloquei aquele recorte, a pessoa não faz mais nada para si. Né? A pessoa vive para a criança, vive, e aí deixa de ser criança, vira adolescente. E aí a coisa é uma mistura, porque a criança começa a brigalhada, porque a criança começa a querer sair para a vida dela, ter os amigos, e a família não quer deixar, porque, afinal de contas, precisa ficar ali dentro, numa mistura de medo com apego. Proteção também, né? Medo, superproteção, apego, e aí, uma hora a criança sai, seja bem ou seja mal, ela acaba saindo, porque vai sair, e aí o ninho pode virar uma depressão. Então não virou depressão, não. Eu fico até muito feliz de saber que minha filha está bem, eu fico satisfeita, né? E, assim, penso, né, que, graças a Deus, eu pude contribuir para que ela seja feliz agora, que ela resolveu ter a vida dela. Né? E saiu numa boa, eu ajudei a procurar lugar para morar, eu fui junto, enfim, moro no lugar que eu gostei também, né? Ela me pediu opinião. Então, isso também me deixou bem, bem, bem satisfeita, bem feliz, porque ela pediu a minha ajuda, né? Ela quis que eu fosse junto e quis o meu aval, então eu também achei isso bem legal. Então, assim, eu tenho nostalgia de quando ela é bebê, mas eu fico muito feliz dela estar vivendo a vida dela bem. Então, o seu depoimento assim, é exatamente o que eu venho trazer aqui, né? Assim, que a gente consiga, que todos nós, que a gente consiga isso. Porque quando o filho chama para você ir com ela, é porque você criou um laço legal. Então, você está dizendo para ela, vai, minha filha, vai, que eu estou até me divertindo com você, porque, no fundo, estou achando uma graça esse negócio de procurar a casa nova. Montar a casa nova. Eu estou podendo curtir essa sua juventude sem tirar o seu espaço. Sim. Né? Sim. E ela é muito independente. Não pode se apaixonar pela casa dela, né? Não pode não. Oi? Não pode se apaixonar pela casa do filho. Não.
ela é muito independente, ela pede opinião, mas se ela não achar que aquilo faz bem para ela, ela não aceita, ela faz o que ela quer. E eu acho ótimo, porque eu acho que é assim mesmo, ela tem que ter a personalidade dela, ela tem que ter os gostos dela. E eu respeito, né? Eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas sempre que ela me pede, eu dou minha opinião. Se ela também não pede, eu não dou opinião, eu fico na minha. É o caminhar junto, né, gente? É o caminhar junto. O que eu trago assim como alerta é que, às vezes, a gente não está bem com a gente mesmo. Essa coisa do caminhar junto, lembra que eu falei que a criança entra na sua vida assim, você agora, quando você não está bem e você está caminhando meio trôpego, você não sabe muito bem o que você quer da sua vida, você não está conseguindo enfrentar as suas próprias dificuldades, é ótimo colocar uma tarefa que faça com que você não pense. Esse é o meu alerta, porque a criança faz isso perfeitamente. Ela entra e domina o seu tempo, você não precisa pensar naquilo que você não queria pensar. Se você não está bem no seu trabalho, se você não está bem no seu casamento, se você não está bem na sua vida com você mesmo, a criança entra no seu tempo e você não precisa pensar sobre isso. Só que um dia ela vai embora. E você não pode ir para a casa dela, como foi colocado aqui, né? Você não pode pegar a sua mala e falar, então, eu também vou. Tudo bem que tem os pais que querem fazer isso, mas não dá certo, né? E aí a gente gera Podia aquele fazer essa de conflito. vingança. A gente gera aquele conflito que eu falei que aí sim a criança, que já não é mais criança, que é um adulto, né? Não quer mais ficar do seu lado, né? E aí isso é triste, né? Porque aí você vai ter a separação dos pais com os filhos adultos. Deixa eu só colocar duas coisas aqui. Renata, uma forma de você já começar a criar independência no seu filho, na sua filha, né? Na Liv, quando começar a engatinhar, já coloca umas espumazinhas no calcanhar, no calcanhar não, nos joelhos, na mão, para já começar a limpar a casa. É uma boa ajuda, né? É uma boa ajuda. Quando eu palestro e falo, né, para os futuros pais, as pessoas que querem ter filhos por vias de adoção, não gerado, assim adotado, eu falo, se vocês amam a sua vida, não tenham filhos. Os filhos vão te tomar o tempo todo. Você não vai ter vida. Você não vai ter mais vida. Você vai viver a vida deles. Se quiser ter um filho pequenininho, bebê recém-nascido, pior. Pior. Você vai ouvir galinha pintadinha. Tu tem noção disso? Você vai ouvir galinha pintadinha. Você vai ouvir só a decorar as história da letras. escola. É um saco. Você vai querer ir ao banheiro e vai ter uma peste querendo ir ao banheiro contigo. Entendeu? Está fazendo errado. Que a Luciana falou que tem que fazer diferente. Não, mas acontece que tem um momento que você não vai ter mais como fazer nada. Entendeu? É uma desgraça. Uma vez, quando os meninos chegaram para a gente, a Lúcia, a dona Gonzaga, me chamou para dar um depoimento lá. Eles chegaram em julho, 28 de junho, e aí foi o Dia dos Pais, que eu não sei quando é. Aí eu fui lá dar depoimento, eu fui o último a falar, porque eu fui o último a chegar, me deram microfone. E aí, como é que está a sua vida de pai? Eu falei, uma merda. Aí ela tentou puxar meu microfone, eu falei, não, deixa eu falar aqui, eu vim de longe para cá, vou falar, agora eu vou falar. Minha vida está horrível. Horrível, dá uma merda. Olha só, você vive a vida dos filhos, você não tem mais vida, os amigos não andam mais contigo. Não que sejam maus amigos, não. E simplesmente porque a vibe não é a mesma. Só os amigos que têm filhos da idade dos seus, já tiveram, talvez se mantenham próximos, porque a vibe não vai ser a mesma. E aí, como está a sua vida? Eu falei, uma merda. Mas eu amo a merda que está. Foi isso que eu quis. Eu quero ser pai. Hoje eu não vejo a minha vida, né, sem meus filhos, sem meu marido, sem meus filhos. A gente trabalha por eles, mas a gente tem que criar o hábito de soltar. Filho, a história do Ricardo, né? Quem é carioca
né? Porque aqui no Rio teve uma propaganda quando o Rio de Janeiro, a prefeitura lançou o Rio Card, ele tinha uma propaganda, uma menina indo para a faculdade, pegando o BRT. Um dia o meu pai me deu um Rio Card. E aí volta para o pai fala: toma, minha filha, vai ser feliz. E ela andando de BRT. Né? É mais ou menos isso. A vida é sua, vai ser feliz. Se precisar, o pai está aqui para te ajudar. Eu falo para os meninos. A gente fala: filho, a vida é sua, só não faça besteira. E se fizer besteira, arque com as consequências. Aprenda que você vai arcar com as consequências sozinho. Sempre que você precisar, o pai vai estar aqui. Se fizer coisa errada, eu vou ser o primeiro a te pegar e te puxar a orelha, pode ter certeza. E a gente tem que se preparar para isso. É difícil, né? Uma outra coisa que é legal trazer para vocês, que a gente conversou aí, Luciana, essa semana, ela falando que essa empatia pode não surgir. E como se preparar para isso? Né? A empatia de um filho com o pai ou com a mãe pode não acontecer. E você tem que respeitar porque ele é um outro indivíduo. Né? A Luciana fala mais bonitinha, ela pode falar isso, que eu sou um pouco grosso e estúpido, um pouquinho. E depois a Patrícia e o Márcio querem falar, porque eu vi que ela levantou o dedo físico, ela é igual a minha, ela não sabe mexer nesse negócio de computador que não é de Deus. Porque se fosse de Deus, estava nos 10 mandamentos. Fala aí, Luciana. Eu acho que nesse ponto tem uma coisa legal para a gente pensar sobre isso. A possibilidade do aprendizado vir ao contrário. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso. A gente sempre tem a noção que é a gente que vai ensinar, mas a gente tem que entender que a gente vai aprender a beça. Filho ensina muito. Eu tive uma filha super diferente de mim, muito diferente. Foi super difícil. Ela tem 400 mil respostas para tudo. Eu sou uma OAE, sabe AE, aquele pessoal AE? Você me agride, eu fico... E ela vinha com tudo. Ela vinha e a minha mãe falava assim, gente, ela já aprendeu tudo com você, né? Ela já sabe que você fica magoada. Eu sou aquele ser humano que se magoa, sabe? Fico magoado. Eu tive que aprender muito para criar ela. Por quê? Porque se eu ficasse na posição da mágoa, que é isso que eu estou colocando para vocês, se eu ficasse na posição da mágoa, ela ia me manipular e eu não ia fazer meu papel de mãe. Então, eu tive que aprender a responder. Não ficar no sofrendo, não. Era na lata, ela era na lata, eu era na lata também. Como ela me ensinou? Para a minha vida. Então, eu fico brincando com ela adulta, que eu falo, Júlia, nessa vida aqui, você veio para me ensinar, eu veio para te ensinar, né? Porque você precisa aprender a ser um pouco né, minha filha? Porque esse negócio de responde na lata não dá. Então, assim, o aprendizado, a humildade de saber que os pais às vezes não têm, que o aprendizado é mútuo. A gente se coloca numa posição muito que só a gente vai ensinar. Gente, desde bem pequeno, eles ensinam para a gente. Ensinam quem eles são. Eles dizem desde pequeno quem eles são, o jeito que eles são para as coisas, e eles dizem para a gente quão diferente eles são da gente, como a gente vai ter que aprender, aceitar. Quando a gente quer impor, quando a gente parte do princípio que eu sou pai, eu sei, você não sabe porque você é filho, já começou a criar uma não aceitação daquele indivíduo como alguém que vai caminhar como você, separado de você, vai junto, e a certeza que você vai se embolar na frente. Então, estejam abertos para as pessoas as almas que vão entrar na vida de vocês. Porque quando você traz alguém para dentro da sua vida, você trouxe um indivíduo para dentro da sua vida. Ele vem para trocar. Ele vem para te ensinar também. Claro que a gente tem responsabilidade como pais de milhões de coisas práticas que a gente tem que ensinar.
Milhões de coisas práticas. Como é que é viver no mundo, como é que faz, quais são as regras da sociedade, tudo isso a gente vai ensinar. Quais são as regras da sociedade, como é que você faz para você ser responsável? Você tem que ser responsável, tem criança mais responsável, criança mais responsável. Certo, mas é isso só que você vai ensinar, entende? As regras dessa vida prática. Mas o indivíduo ele vai florescer para ser ele mesmo, e não para ser você. E aí, sendo ele mesmo, você vai poder trocar com ele e aprender. Porque ele também, ele vem também com toda a vontade de te mostrar quem ele é. E como é que não só o seu pensamento está certo, mas o dele também pode estar certo. Então, cabeça aberta ajuda muito a gente a criar filhos saudáveis. Deixa eu chamar agora a Priscila e Márcio, que eles já estão um tempão tentando falar, tadinhos. Espera que eu apertei errado aqui. Eu acho que ela desistiu de adotar. Não, eu que apertei o mudo dela de novo. Pode ativar aí o microfone, Priscila, pode falar. Foi. Tô saindo correndo agora. Não é verdade. Assim, a gente está escutando, né, ouvindo a Luciana falar e vocês dando exemplo, a gente está aqui confabulando. A gente está aqui nessa preparação toda, né, a Luciana falou isso bem claro, preparação toda para receber, né? A gente nem deu entrada ainda no processo, mas para receber uma criança, né? E a gente não para pensar que essa criança vai chegar e ela vai, né? Mas eu fico pensando, estava falando com o Márcio, né? A Luciana pode nos ajudar, e quem já tem um filho mais velho, né? Como você e o Jô, de como a gente fica pensando que existe um momento onde você precisa, sim, se dedicar exclusivamente, foi o que o Jô falou, a gente não vai dormir direito, não vai mais no banheiro, não vai mais comer, e porque você tem uma dedicação ao filho que não é que eu vou deixar de viver para viver, não, existe uma dedicação que em algum momento vai ser muito exclusiva. Né? E você saber também, ao mesmo tempo que você precisa deixar a criança ela se descobrir sozinha, e você também não se sentir culpada, achando, será que eu estou abandonando? Será que eu tô querendo só viver minha vida loucamente, esquecer que eu sou mãe, né? Deixei de ser Priscila, deixei de ser Márcio para ser pai e mãe, ou a gente saber essa divisão, porque quem filho que sai, eu, por exemplo, eu não saí de casa, meus pais saíram, né? Eles foram morar em outro lugar e eu acabei indo morar sozinha. Mas minha mãe, até hoje, ela sofre porque eu não moro com ela, e eu já estou com 43 anos. Então, como é esse momento de você entender que essa dedicação ela é necessária, porque você vai se estudar junto, você vai deixar de dormir cedo. Eu, por exemplo, durmo muito cedo. Você não vai dormir tão cedo, não vai conseguir dormir de tarde no domingo, como eu gosto de dormir depois do almoço, porque você vai ter que ter essa dedicação. Mas também não ser ao ponto de você abrir mão completamente da vida ou abrir mão completamente do filho. Porque tem esses dois momentos, você ou está largando demais ou está segurando demais. Então, a gente não tem essa preparação para isso, a gente está pensando só em ter, né? Queria, sendo bem breve, elogiar a clareza da palestra do Luciano, muito boa, muito objetiva. Para mim ficou mais fácil porque eu já ouvi o assunto. E, Felipe, essa história do a síndrome do ninho vazio, ela tem uma importância que a gente não conhece, a gente não faz ideia. Famílias, né, sofreram muito por isso. A gente está vendo agora, eu vi na Cruz Vermelha, mas quem não viu? Já pensaram o quanto é importante essa abordagem que vocês tiveram de pensar nisso agora? Pode parecer absurdo falar em saída dos filhos quando eles não chegaram ainda, mas é mais importante que a gente sequer imagina. Parabéns pela iniciativa, tá? É muito importante. Ainda mais para quem nunca ouviu falar. Eu já ouvi falar. Bem superficialmente, muito distante do que foi a aula que a doutora Luciana deu para a gente. Mas parabéns pela iniciativa, é por aí mesmo. Obrigado. Esses louros todos entrego aí para a Luciana, né? Maravilhosa aí, palestrando aí. Eu vou, antes até dela responder para vocês, vou até complementar aqui colocando
né? Porque a gente também faz muitas palestras falando da questão que existem momentos, sim, que é importante da gente se dedicar quanto os pais para essa chegada das crianças e que é muito recorrente no caso de adoções, de que quando ambos trabalham, acaba que em algum cenário um deles acaba se abdicando do trabalho para viver os filhos ali, para dar todo aquele suporte. E acho que é importante uma coisa dentro do que a Luciana falou, que uma coisa são as atividades que a gente tem que fazer, né? O filho ficou doente, você vai ter que matar o trabalho para cuidar dele, não é que você está vivendo um apego, uma carência ali dentro dessa criança. Existem coisas que a gente precisa fazer ali para resolver um problema, uma questão, mas o ninho vazio ele vem muito mais ligado à questão do nosso psicológico, do nosso apego. E por isso que a gente sempre fala também que durante todo o processo tanto de habilitação quanto na adoção, tem um psicólogo para acompanhar, porque às vezes também a gente está preso nesse sentimento e a gente não consegue mais abdicar, porque existe um momento em que é necessário a gente estar ali do lado deles, dando aquele apoio, suporte, adaptação, o que for, e existe aquele momento que a gente precisa deixar ir. E isso não é uma coisa que cabe à criança, mas sim a nós, criança, porque ninho vazio ele vai ser já praticamente um adulto, né? Mas nós termos que estar preparado para deixar ir. A dar o Rio Card. A dar o Rio Card. No caso do meu filho, eu levei ele até a estação do BRT aqui da Barra. Vamos lá, você vai comprar. É aqui que você compra, é aqui que você faz isso. Baixa o aplicativo e se vira. E como é que eu falei? Não sei, você não sabe, você sabe investir na internet melhor do que eu. Descobre, meu filho. Descobre. Foi começar a trabalhar, aí com a família, né? E aí um primo nosso falou assim, poxa, como é que ele vem? Tem que explicar para ele vir com ele, né? Explicar mais de um caminho. Eu falei, eu vou te explicar. Se eu vier, eu vou explicar um caminho. Você pega o BRT até tal lugar, depois tal outro, desce aqui e pronto. E qual outro caminho você vai explicar para ele? Vim andando. Ele pode vir andando. Ou ele pode pegar, ou ele pode vir andando. Se ele quiser descobrir outro, ele descobre. Deixa de ser mal, João. Eu falei assim, meu filho, olha só, não tenho tempo de ficar ensinando todos os caminhos, não. Meu filho, quando quiser, ele vai ter que ir. A vida Mas é outra assim. coisa é legal, gente, eu tento trazer a Luciana, essa mulher não tem tempo, mas há tanto tempo, eu namoro ela para ela estar aqui com a gente há tanto tempo, né, Luciana? Luciana, a gente precisa de você. Não, não sei se eu estou tão preparada. Claro, você tem experiência, você é mãe, você fala tranquila, né? Porque eu sou um grosso estúpido. O Felipe é meio... Quando eu crescer, eu quero ter a serenidade dela. Agora, quando eu pensei nesse tema, na piscina do ninho vazio, né? Como o Marcos colocou, e a Priscila, poxa, por que isso agora? Porque os pais precisam se preparar. Luciana está com o depoimento dela, além de uma profissional, ela trouxe o depoimento dela para ser mais clara possível e falar assim, olha, eu passei por isso. É isso, um grupo de apoio à adoção. Se os futuros pais biológicos também se prepararem, poxa, quando você vai ouvir esse assunto? E quando a gente fala de síndrome do ninho vazio, como se preparar no mundo da adoção, é porque a adoção, o crescimento da família ou a formação de uma família através da adoção, ela vem carregada de muita expectativa. E se você opta por uma criança mais velha, estou falando, existem comarcas que 4, 5 anos já são adoções tardias. Você vem com aquela coisa, você passou anos para se preparar. Eu e Felipe foram 3 anos frequentando o grupo de apoio à adoção, demos entrada 1 ano para ser habilitado, mais 1 ano para os meninos, foram 5 anos esperando. E aí, quando vem, você quer, a todo momento, você quer segurar, você quer proteger para que nada aconteça. Você não pode perder, eu não posso perder o meu filho. Só que você tem que entender que o filho é para o mundo. E aí a dificuldade está aí. No momento de buscar psicólogo, eu digo, é agora. A Luciana não foi tardiamente se tratar, porque se ela fosse se tratar,
desde o início, quando ela pensou em ter filho, com 5 anos de idade, brincando de boneca, seria melhor. Então, buscar psicólogo já para vocês estarem mais preparados para a chegada, né? E aí a Luciana fala agora. Vai lá, Luciana. Eu posso falar, assim, eu sou super partidária que todo mundo se trate, busque uma terapia, busque alguma coisa para se conhecer. A vida, ela é muito difícil, ela não, a nossa vida, sem filhos, só a nossa, sem filho, sem marido, sem nada. O construir da nossa vida não é fácil, né? Viver é uma coisa maravilhosa, mas ela não é uma coisa simples. Então, a gente tentar se entender faz com que a gente consiga ser mais light, ser mais leve, levar a vida com mais calma. Então, isso não é à toa que a pessoa foi fazer psicologia, né? Então, eu vou defender ali a minha nova carreira. Em relação a falar aqui, até aqui no grupo com a gente tem a Renata, que é minha prima, que está me auxiliando nesse assunto de me expor. Porque apesar da Luciana parecer tão assim calma, tranquila, nossa, é muito difícil me expor. Então, agradeço a vocês por estarem aqui. Os elogios ficam tão maiores que vocês não podem nem imaginar, porque para mim é um desafio. Dormi mal, fiquei nervosa. Não é uma coisa que essa placidez que aparece, ela não é uma realidade. Eu espero que ela seja, porque um dos meus planos para frente é me tornar uma palestrante. Então, agradeço, vocês são os primeiros que estão me ouvindo falar. E dizer que eu pareço calma faz tão bem. Mas, voltando aqui ao nosso tema, a gente falou de uma questão, 2 pontos que eu acho importante a gente falar. Primeiro observem seus filhos. Observe, cada criança é uma criança. Não existe, assim, eu vejo tantas horas onde, hoje em dia, atendendo adultos com as suas questões, né? Onde aquela criança era super sensível e os pais botaram naquele colégio militar, e a criança era sensível, artista. Observem a criança que está na sua frente. Observe, não tem certo e errado. Você pode achar que a educação perfeita é a educação rígida, mas pode ser que a criança que chegue para você seja uma criança sensível e artista. Qual é a nossa responsabilidade? É a responsabilidade como adultos de observar e dar as ferramentas para aquele indivíduo crescer o que ele é. Então, na hora que a gente cisma que tem que ser, porque a gente acha que é a melhor forma aquela, a gente está limitando aquela pessoa que está chegando para nós. Então, observe, olhe, eles falam, eles dizem, mesmo na raiva, na briga, no que eles defendem, eles estão dizendo. É difícil falar isso, porque às vezes você está no corre-corre e você precisa que a pessoa responda, porque a gente tem a nossa forma de viver, a nossa casa tem a forma de ser estruturada. Então, um dorme até mais tarde, outro dorme até mais cedo. Um trabalha de noite, tem uma vida que precisa que a criança... Eu me lembro que eu falava para minha filha, levanta, preciso trabalhar. A gente tem a nossa forma e a criança entra e bagunça. Mas observe, ceda quando você consegue ceder, converse com a criança. Isso facilita o diálogo e vai construindo uma vida que lá na frente o ninho vazio não vai ser um ninho tão difícil. E aí, colocando um pouco o que a Priscila falou, a gente tem que lidar com a culpa. O problema existe muito do que atrapalha a culpa. Eu tenho uma vida que eu preciso botar a minha criança na creche, porque eu preciso sair para trabalhar, meu marido também precisa sair para trabalhar, a criança tem que ir para a creche. Nossa, tem gente que isso é um sofrimento, lidar com a culpa. Por que culpa? Se você está fazendo melhor, se você é aquilo que você tem para dar, se você foi lá e escolheu a melhor creche que você poderia dar para aquela criança,
Você está atento ali, participando daquela creche. Você não jogou na creche e nunca mais foi lá. Você está lá, você está acompanhando na creche. Você tá sabendo se a criança está bem. Às vezes, a criança está ótima, feliz, cheia de amigos, e os pais sofrendo. Eu tenho um relato de uma mãe que eu vi tirar a criança da creche. Eu perguntei, você vai tirar da creche? Ela não se adaptou? Não, ela está ótima, eu é que estou péssima. Então, eu vou tirar da creche porque eu não aguento. Eu não aguento que ela fique na creche. O que eu vou fazer em casa enquanto ela está na creche? E a criança que tinha se adaptado, tinha dado tchau para a mãe, falado, tchau, vou. Teve que ser tirada da creche porque a mãe queria companhia em casa. Isso são relatos que eu já ouvi, né? Como psicóloga, como mãe durante... Então, entenda, a minha frase é sempre essa, é um outro indivíduo. Você está preparado? E aí é a pergunta, você está preparado para isso? Para criar de coração aberto um outro indivíduo? Sem expectativa? Você está? Que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Você está preparado a dar a sua vida, não poder ir ao banheiro? Porque quando é pequeno fica, mãe. Você está preparado para fazer isso sem pedir nada em troca? Isso é que você tem que responder para você mesmo quando você vai trazer uma criança, ou uma criança pequena, ou um adolescente, para dentro da sua vida. Porque é a primeira resposta que vai fazer a diferença para você criar uma criança saudável e para você ficar saudável também enquanto cria essa criança. Deixei todo mundo mudo agora. Agora eu deixei todo mundo mudo. Ficou todo mundo na reflexão. Eu acho que a Priscila e o Márcio não deram entrada ainda, mas vão se planejar para dar entrada na próxima encarnação. Não, pelo contrário. Assim, eu não tenho filhos, né? O Márcio até tem uma filha, eu não tenho filhos. E eu penso muito nisso. Eu, na verdade, tenho 43 anos e sempre pensei... Sim, penso em ter filho desde os 40 somente, porque antes eu sabia que eu tinha uma vida de muita faculdade e mestrado e trabalho incessante, e eu falei, agora não estou pronta para ter esse momento para o filho, que a gente sabe que é importante. Sei muito bem, né, do que são os prós e os contras, mas nunca vivenciei. E eu estou aqui olhando, né, ouvindo ela falar e pensando em tudo aquilo que a gente conversa muito, porque o Márcio fala muito isso para mim. Você tem certeza, porque criança não é pet, como ele diz, né? E eu sei que a gente tem esse momento que vai doer, mas é necessário, vai doer deixar na creche, ou deixar... Minha mãe, por exemplo, quando eu falo de creche, ela quase morre. Porque ela, como meu neto vai ficar na creche? Porque ela não deixou, né? É justamente o contrário. É justamente o contrário. A clareza da doutora Luciana é incentivador. Entendeu? Incentiva quem tem dúvida. Porque eu proponho aos senhores, imagina se a gente soubesse do que é síndrome do ninho vazio antes. Se nossos pais soubessem disso, o quanto de problema teria evitado. Com toda humildade, proponho essa reflexão. Isso é muito importante, ainda mais com uma clareza como a doutora passou para a gente. Não nos abandone, por favor, mantenha-se, porque a qualidade está excelente. Todo mundo aqui entendeu, tenho certeza. É motivadora, entendeu, doutor? Né? Ninguém desistiu. Eu acho até, Jô, que nos incentiva um pouco mais, foi o que o Márcio falou, porque a gente pensa muito, a gente conversa muito sobre, e isso faz com que todo o pensamento que a gente tem, eu, por exemplo, que sou muito racional, né, eu só consigo pensar, não estou errada, né? Não estou tão alucinada em achar que eu não posso depositar, por exemplo, meu desejo maior de vida numa criança. Eu tenho, sim, que dar para ela ferramentas para ela ser alguém que ela deseja, mas dá a opção. Você tem o caminho verde ou azul, né? O verde vai te levar para tal lugar, o azul para outro. Qual que você vai escolher? Ela que vai escolher. Posso doer, morrer, mas ela vai ter que escolher e eu vou ter que ficar feliz. Ou tá aqui do lado, esperando para, quando você voltar, a mamãe vai estar aqui, né? Mas, claro que isso a gente está falando, né, no campo do racional, né? Não é tudo muito aqui, muito esse momento
lúdico e conversa, porque não é concreto. O dia que for concreto, claro, né? Eu sou um leão. Eu não sei como você nessa dosagem de alguém fez minha mãe, quando eu era criança, alguém me bateu, ela falou, bateu na criança, sabe? Eu falei, mãe, tu seria presa agora. Mas eu fico Adorei pensando, o ela. que eu faria? Eu ia ela bater também, mas eu falei, não, agora eu vou bater no pai, pelo menos. Mas a gente tem que ter essa... A doutora Luciana falou uma coisa que eu vejo... O Jô falou da Rio Card, meu pai me levava na faculdade, porque eu passei para a faculdade com 17 anos. E meu pai me levava e ia me buscar, ele ficava esperando para me buscar, sabe? Para ele, a minha saída, a gente se desvencilhar, ele sofre... Eu morei sozinha durante 10 anos, casei depois. Meu pai e minha mãe sofrem até hoje... Mesmo adorando o Márcio, com o fato de eu não morar mais com eles. Eles acham que a gente tem que morar todo mundo na mesma casa, porque ele não quer filha longe. Mas a gente fica o tempo inteiro falando para eles que a gente está longe, fisicamente, porque cada um tem a sua casa. Mas que a gente está lá o tempo todo que pode, eles estão aqui. Mas a gente observa isso para ter o receio de não fazer a mesma coisa, de não repetir. Eu posso falar uma coisa a respeito do que a Priscila disse agora? Pode falar. Não, com relação ao comentário que ela fez sobre a mãe, né, que falou, porque como é que meu neto vai ficar numa creche? Eu passei por essa situação com a minha mãe, quando engravidei. Eu tinha na minha mente que o meu bebê, né, não sabia se era menino ou menina, que eu também não quis saber. Eu dizia, meu bebê, quando crescer, quando eu tiver, não vai ficar com a minha mãe, vai ficar numa creche. Conversei com meu marido e a gente tinha combinado isso. Mas, Priscila, minha mãe fez um escândalo que você não tem noção. Eu acho que deve ter sido mesmo que a senhora deve estar fazendo. Meu marido aqui, ele sabe melhor do que eu, porque minha mãe não falava muito comigo, falava mais com ele, porque ela sabia que eu queria a creche. E ela dizia, como que ela vai fazer isso comigo, não deixar eu cuidar da minha neta, do meu neto que vai nascer? Eu não quero que meu neto fique numa creche. Por que ela não quer que eu fique? Ele sabe dizer melhor, porque ela começou a falar isso para mim, dizer, mãe, eu não quero, porque eu acho que você tem que viver a sua vida, você já criou os seus filhos. Então agora eu tenho que criar o meu filho que vai nascer, e você precisa viver a sua vida. Mas eu não quero viver minha vida, eu quero me dedicar ao meu neto, não sei o quê. Gente, ela não falava só com ela falava para a família inteira. E eu ficava sabendo pelas pessoas do drama que ela fez. E aí, passado um tempo, né, depois que o bebê nasceu, depois que minha filha nasceu, e o meu marido veio conversar comigo e falou, por que você está fazendo isso com a sua mãe? Sua mãe está sofrendo, deixa ela cuidar da nossa filha, porque ela vai ficar feliz e a gente vai ficar mais tranquilo, porque é a sua mãe, a gente sabe que ela vai cuidar bem. Gente, olha, passado um tempo, eu acabei cedendo, tá? Porque foi tanta pressão que eu cedi. Mas, Priscila, cada um tem a sua realidade, todos nós sabemos. Mas eu não me arrependo, não, tá? Porque a minha mãe, ela não foi avó, ela foi mãe, porque ela cuidou tanto da minha filha que ela cuidou como mãe. Então, assim, eu não me arrependi porque a minha mãe seguia as coisas que eu pedia, né, para minha filha, e a minha filha até hoje agradece, né, o que a avó fez, porque a minha mãe já faleceu. Mas a minha mãe foi uma ótima mãe, não foi a avó. Então, assim, eu só queria dar esse depoimento porque cada um tem a sua realidade, eu não sei como é que é, né, a situação sua com a sua mãe, não sei se ela vai mimar, enfim, não sei. A minha mãe não mimou a minha filha. A minha mãe sempre foi bem assim, no desejo de criar uma pessoa, né, que fosse bem educada, então ela não mimou. Então a minha filha não tem essa recordação de a avó faz o que quer. Não, a minha mãe fazia o que tinha que fazer, se tinha que dar bronca, dava bronca, mas se tinha que dar um carinho, dar, sabe, um aconchego, sempre deu. Mas na hora de o certo é certo, o que é errado é errado. Mas eu só queria deixar aqui esse registro, porque eu sei que as pessoas têm realidades diferentes. Deixa eu chamar agora Deixa eu fazer uma observação. Eu sou uma avó intrometida no meio desse grupo. Eu sou vó. Quem está falando? Marcela. Quem é a avó aqui? A doida. A minha filha é casada e tal, tem filho. Eu sou a avó que maltrata, que só mima. Eu maltrato a minha filha. Minha filha não gosta muito que eu mime, mas eu digo que eu só... Meu papel de vó é esse, é estragar, é mimar,
É cuidar e é reclamar de tudo que a minha filha faz, que eu acho que teria que ser diferente. Ela tentou pegar a guarda, ela estava tentando fazer a cabeça da filha para dar a guarda do neto para ela. Ué, se eu puder, eu fico, né? Enfim. Então, a síndrome do ninho vazio, ela vai de geração por geração, não é só de pai e mãe, não. Agora eu estou sofrendo a síndrome do neto. Então, assim, não faz a avó sofrer, não, gente. A gente sofre muito, a gente ama muito e a gente só quer o bem. Entendeu? Deixa a gente cuidar dos nossos netinhos. Com relação à creche, eu lembro muito bem da irmã da Renata, minha sobrinha, e a Fernanda, grávida, e uma outra sobrinha, né, a esposa do meu sobrinho, Renata também, grávida, mais ou menos na mesma época, e eu falei para elas assim, vocês já buscaram creche? Ah, não! Eu aproveito enquanto está na barriga, você leva só a barriga para escolher a creche. Depois que nasce, primeiro é um alien que fica dentro da tua barriga fazendo assim. Eu, se tivesse que gerar, a violência infantil já começava ali, porque eu tentando dormir, um troço fazendo assim em mim, eu ia dar um peteleco e falar, já pode me deixar dormir? Já ia começar a violência por aí. Mas aí eu falei, vai buscar a creche enquanto a criança está na barriga, porque depois que ela sai da barriga bebê conforto, que inventaram esse negócio agora. Bebê conforto, fralda, bolsa, água, mamadeira, o marido, gato, cachorro, periquito, papagaio, o carrinho. É tanta coisa para até encontrar a creche, e a criança só faz 5 coisas, né? Quando é bebê. Chora, dorme, mama, caga e mija. E de vez em quando arrota na gente. Né? Golfa, né? Agora tem refluxo. Golfa, aquele cheiro de Cida Cerezé. Oh, meu Deus. Então, o momento de buscar, de trabalhar a independência da criança já é no momento em que você está gerando. E é esse momento agora. Ah, o meu perfil é uma criança de 8 a 10 anos. Qual vai ser a escola para ele? Hoje, qual vai ser? Já começar a pensar na independência dele lá na frente. Ah, vai ser uma próxima de casa, para ele poder já aprender a ir, né, sozinho, voltar. É por aí. Então, o momento de buscar a independência dos filhos para não sofrer com a síndrome do ninho vazio é quando você tem 4, 5 anos e começa a brincar de panelinha. Deixa eu chamar agora a Rosane e o Alexandre, que estavam com a mãozinha levantada para fazer uma pergunta. Pode sim. Falar. Na verdade, boa tarde, bom dia para vocês. A palestra bem legal. E alguém falou alguma coisa, a doutora falou uma coisa que me fez refletir uma coisa. Essa busca pela não só observar a individualidade dos nossos filhos, mas respeitar essa individualidade, ela termina se materializando nas coisas mais simples. Que a gente pode se perguntar assim, a gente já escolheu o time de futebol que nossos filhos vão torcer, comprando camisa, chuteira, ou você vai deixar ele escolher? Ou será que o seu filho não vai nem gostar do esporte que você gosta, ele vai se interessar por um outro esporte e você vai respeitar isso? É só essa observação que eu queria fazer. Filho não gosta de nada que o pai gosta. Tá? Esses são uma peste que estraga a nossa vida. Um dia em casa eu fiz, tem que falar, tá dentro de mim. Tá aqui, ó. Eu fiz pizza de sardinha. Que coisa horrível. Num sábado, domingo eu fui na casa da minha irmã, fomos todos lá. Eu me tranquei na cozinha com ela, eu fiz pizza de sardinha. Eu falei, Estela, você coloca, porque ela gosta, né? Então eu fiz para você. Mas diz que foi você que fez. Fui para a sala, jantar, colocou a mesa, chamou as crianças, os filhos dela, os coleguinhas estavam lá. Ai, que delícia, tia, que pizza deliciosa. Eu olhei para a cara da minha irmã, é assim mesmo. É assim mesmo, essas coisas só vêm para estragar a nossa vida. Mas tu tem noção do que é isso? Você gosta de uma coisa e o filho você oferece, é gostoso, você sabe que ele gosta, ele não gosta. Ele chega na casa da avó e fala assim, avó, posso levar essa maçã para casa? Eu adoro tanto maçã, lá em casa não tem maçã. Um saco de maçã da Turma da Mônica, fresquinha, lavadinha para ele. Fala daqui de casa. Fala daqui de casa. Fala daqui de casa. Ah, meu filho, olha só, fala você, porque eu tô com dor na lombar, preciso dar uma caminhada aqui na clínica. E um passarinho... Eu sou vegana. Aí eles vieram aqui em casa, tinha fruta pra caramba, né? Porque eu como bastante fruta e legume.
E cookie. Aí ele, nossa, tia, você tem uva? Nossa, eu amo uva. E aí os meus tios falaram que na casa deles estraga, porque eles não comem. Mas eles amam uva. Se fosse uma melancia, eu enfiava no cu deles. Oh, malcriação. Dá vontade. Enfim, gente... A gente falou sobre os avós, é importante, creche, avós, é importante que a gente entenda que rede de apoio é uma coisa muito importante. Quem tem rede de apoio, porque aqui a gente pode estar falando com pessoas que não tenham rede de apoio, que moram longe ou os pais já faleceram, ou moram longe, e aí não tem rede de apoio, e aí vai ter que optar por uma creche o tempo integral, ou algumas pessoas que têm rede de apoio, mas não têm rede de apoio o tempo inteiro, então vai poder auxiliar em pensar na sua rede de apoio. É muito importante. Entender como é que vai... Lembra que eu estou falando muito sobre a gente manter a nossa individualidade como indivíduo depois que a gente se torna pais. Para que isso aconteça, quando a gente tem rede de apoio, facilita muito. Então, claro que a gente vai ter que ceder para aquela nossa rede de apoio, né? Porque, assim, se você vai pedir alguém para ficar com o seu filho, você também não pode impor a pessoa assim, eu quero que fique com meu filho, mas olha, só vai beber dessa água, tá vendo? Não pode beber qualquer água. É dessa água, só pode comer dessa comida aqui. Assim, você se torna uma pessoa que está pedindo, porque você precisa daquela rede de apoio, mas você também está mandando. Então, você precisa também administrar na sua cabeça a necessidade da rede de apoio para que você fique bem. Então, eu preciso ter rede de apoio, por quê? Porque eu quero um dia um cinema, porque eu quero ser gente, porque eu quero passar um final de semana com meu marido sem criança. Eu quero ter a sensação de que eu vou acordar de manhã, não tem criança gritando, eu vou precisar usar minha rede de apoio. Mas quando eu vou usar minha rede de apoio, eu não posso ser uma chata que imponho a minha vontade à rede de apoio. Então, para quem tem as mães para ajudar, os pais para ajudar, às vezes é um irmão, um irmão que ajuda, que ótimo, que maravilha que é. Mas também seja alguém que entenda que você também vai ter que ceder. Porque senão você também vai criar um inferno para você. Porque a outra pessoa vai acabar ficando sem graça e fala, eu vou ficar com essa criança que a mãe diz que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Aí você fica tomando conta de uma criança que você não consegue. Então, tudo na vida é você fazer um equilíbrio. Então, a minha filha foi para a creche, teve épocas na creche de tempo integral, teve épocas que era só 50% de tempo de creche. A gente vai sentindo. Quando eu falo para vocês de sentir a criança, é porque a gente também vai sentindo o que ela demanda. Tem criança que fica melhor na creche, tem criança que fica pior. Só você observando para você saber. Né? A fala sobre a questão do time é muito importante. Assim, eu não posso impor roupa. Hoje em dia está se discutindo muito isso na criação das crianças, porque a gente tem discutido muito, vocês devem ter lido muito sobre a questão do gênero. Então, que a gente acha que homem tem que se vestir de uma maneira, mulher tem que se vestir de outra maneira, então você já separa a roupa, e você não deixa a criança escolher. Quem tem setado na cabeça que a cor é você. Então, quando você deixa a criança nessas pequenas coisas escolher, você está ajudando ela a se tornar um indivíduo que sabe fazer escolhas. Porque na hora que ela não levar o casaco e sentir frio, né? Porque tem essa história do casaco, ela vai entender que ela precisa pegar o casaco. E ela não vai ficar falando assim, mãe, me dá seu casaco? Você vai ter que dizer, não, você escolheu que não ia trazer casaco, vai ficar com frio agora. E você está sendo má, por isso é que a gente tem que lidar com essa questão da culpa. Porque não, você está ensinando. Escolheu errado, sentiu frio.
Porque senão depois você vai reclamar que ela não sabe escolher lá na frente como adulto e você vai dizer que não sabe escolher qual é a profissão. Mas você ensinou eles a escolher ou você escolheu por eles? Então, quando eu comecei essa palestra, eu falei para vocês que eu ia falar e depois eu ia deixar, porque eu tinha certeza que eu ia trazer muitas reflexões. Eu espero que tenha conseguido fazer isso. Brilhantemente. Muito bom mesmo. Bom, gente, é a última oportunidade. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? Se não sabe levantar a mão no celular, pode levantar a mão na telinha, que eu chamo aqui para abrir o microfone. Eu vi a Fernanda Lourei, alguma coisa, não sei se o esposo dela estava fazendo assim, ou estava tentando falar ou mexendo na câmera, mas eu vi um dedo dele assim. Tá. Fernanda, quer falar? Você pode ativar o microfone. A questão da rede de apoio, Luciana, é legal, de dar autonomia à rede de apoio. Você saber escolher quem vai ser sua rede de apoio, ter confiança e falar, ó, eu confio em você. Se você puxou a orelha do meu filho está puxando, seu tio está puxando a orelha de você, por quê? Porque você fez uma coisa errada. Um fala, o outro baixa. Eu e Felipe, os meninos falam assim, você, pai Jô e pai Felipe, eles acham que a gente é pai, né? Pai Jô e pai Felipe. E aí, vocês fecham juntinho. Eu falei, sim, nós fechamos juntinho porque nós somos casados. Nós escolhemos um ao outro para estarmos juntos na caminhada da vida, mas somos pessoas totalmente diferentes. Mas quando seu pai fala, a gente possa até discordar, depois eu vou conversar com ele. Mas assim, nesse momento que ele está puxando a orelha, eu deixo ele puxar a orelha. Eu não posso fazer nada. E assim tem que ser com a rede de apoio também. Né? A Luciana, a gente não conversou nada sobre rede de apoio para falar, mas é experiência. A Luciana é a Luciana, gente. Vamos fazer uma abaixo-assinada para ela estar aqui direto. Bom, gente, deixa eu aproveitar por conta do nosso horário aqui, tá? Quero agradecer mais uma vez a presença aí da Luciana, palestra maravilhosa. Volte mais vezes, vamos adorar receber você aqui. Tenho certeza que todo mundo gostou também. Para deixar claro, a declaração de participação de quem está no processo de habilitação e adoção, a gente vai estar fazendo a conferência da participação de vocês. Amanhã eu não garanto, mas segunda-feira eu devo estar enviando para vocês. Qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp, mandar mensagem ou no e-mail, que eu vejo, respondo, tento adiantar se for o caso de alguém que esteja com alguma necessidade mais urgente aí. Quero agradecer a participação de todo mundo aí, dedicação, e eu vou encerrar o encontro agora, mas quem estiver precisando fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida com relação à questão do processo de habilitação, eu vou deixar aberto aqui ainda algum tempinho, vocês podem fazer as perguntas e ficar à vontade, tá? Vou abrir o microfone agora para poder todo mundo dar uma salva de palmas para a Luciana. Luciana, pode falar, Ju. O seu contato, seu Instagram. Instagram, né? O meu Instagram que eu normalmente trabalho atendimento e coloco se chama @respirohumano.com. Não, @respirohumano, né? Não tem como, né? @respirohumano. Depois eu vou compartilhar também lá no grupo do WhatsApp para poder as pessoas seguirem também através do link. Podem me seguir lá, que esses meus pensamentos estão todos lá. Então, muito obrigada a todos, viu? Adorei falar com vocês. Espero ter contribuído para essa aventura que vocês vão fazer, que é maravilhosa. Obrigado, gente. Tchau. Bom final de semana para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Tchau.